Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Neto. Mais uma aula de história, né? A nossa aula de número 20 hoje. Espero que todos vocês estejam bem. Lembrando que, em caso de dúvidas, vocês ou coloquem no chat ali do lado, né? Bonito falar chat, né? Ao invés de chat, né? Coloca ali no chat, ali na conversa, tá? Ou, né, chat em português, conversa. Ou se não, abre o microfone, pergunta, não tenham vergonha, porque aqui todo mundo tá aprendendo, inclusive eu, tem coisa que eu aprendo durante as minhas próprias aulas, sendo que eu tô dando aula e eu mesmo aprendo, tá? Só que nós vamos começar, obviamente, corrigindo as nossas atividades, né, da aula passada. Deixa eu compartilhar com vocês. Apareceu aí, pessoal? Apareceu. Boa, valeu aí, Neto. Xará. Então vamos lá, galera. Vamos corrigir primeiro o percurso formativo 19, porque é a nossa aula de 2 semanas atrás, já que semana passada nós tivemos o teste, né? Então, o tráfico de africanos escravizados, você ia pôr o seu e-mail, nome completo, a série, e vamos lá. Escreva com suas palavras o que é escravidão. Pessoal, eu queria ouvir de vocês aí, de alguém, se alguém puder me falar o que é escravidão. Não tem problema se tiver errado, gente. Ninguém tá aqui para julgar ninguém, muito menos eu, tá? Não tem problema se tiver errado. O que que é escravidão aí para vocês? Quem me fala aí? Sem precisar olhar no Google e nem nada. O que que é uma pessoa que é um escravo? Me dá uma característica. O que que significa isso? Ser escravo? É uma pessoa que trabalha para outra pessoa sem receber muita comida. Só comida? É só comida que é o problema? Tem dinheiro. Não, o salário. Isso, gente. A escravidão, ela tem uma característica muito grande de que a pessoa que exerce o trabalho para outra, ela não vai receber ela não vai receber nada, né? Bom dia para quem está chegando agora, ela não vai receber. Mas a escravidão, pessoal, acima de tudo, ela indica posse, tá? A escravidão, ela indica que uma pessoa é posse da outra, ela retira a característica de humanidade. Ninguém pode ser dono da gente, tá? Nós somos donos de nós mesmos, eu sou dono de mim. Ninguém deveria poder escravizar ninguém. Mas nessa época que a gente está falando, né? No Brasil, até 1888, parece que é muito tempo 1888, tá, gente? Mas são um pouco mais de 100 anos, tá? Até 100, cento e poucos anos atrás aí, 133 anos, né? 133 anos atrás, o Brasil ainda possuía escravo. Olha quanto pouco tempo faz, gente. Talvez aí os nossos tataravôs eles pegaram o finzinho da escravidão, tá? Né? Os pais dos nossos bisavós ou os pais dos nossos bisavós provavelmente pegaram esse finzinho de escravidão. É... Então faz pouco tempo. Então vamos por a resposta aqui, ó. Ó. Escravidão é a condição de uma pessoa ser posse da outra, tendo que trabalhar sem receber nada. Pronto, gente. Tá ótima a resposta. Tá uma resposta bem simplória, tá? Bem rapidinha. Mas a resposta é uma boa resposta, certo? Não tem problema você responder assim. E também, né, gente? Nós estamos falando de história, de ciência humana, então você pode responder de qualquer jeito, né? Você pode responder, não de qualquer jeito, né? Você pode responder com outras palavras, porque é a sua intenção aí, é o seu modo de pensar, tá? 2. Qual a relação entre a introdução de armas de fogo na África com a escravidão moderna? Qual que é, pessoal? Os escravos, ó, os escravos eram obrigados a vender armas de fogo dos europeus na África? Sim ou não, galera? Não, Não, essa não. aqui está errada. Com a introdução das armas de fogo, as guerras na África ficaram ainda mais violentas, aumentando os conflitos e, portanto, o número de africanos prisioneiros feitos de escravos. É essa aqui, galera? Sim? Sim, é essa, galera. Os europeus,
quando eles começaram a ter contato com um contato maior com a África, né? Principalmente com a África, onde havia população mais negra, por assim dizer. Eles levaram armas de fogo até lá, tá, gente? O, os portugueses, perdão, os europeus, né? Porque não eram só os portugueses que faziam o tráfico, né? Os europeus já tinham acesso às armas de fogo. Deixa eu desativar meu celular, galera, porque senão fica tocando aqui. Pronto. Os europeus já tinham acesso a armas de fogo, tá? A toda sorte aí de carabina, espingarda, né? Lógico que não era uma metralhadora automática, né? Mas uma arma de fogo você atira de muito longe e de maneira muitas vezes mais fatal do que uma espada, do que um arco e flecha, né? Que era o que a África, que era dividida em várias etnias, né? Que a gente pode chamar de tribos, por assim dizer, né? Vários povos diferentes que se chocavam lá na África e que já havia uma escravidão lá na África, tá? Mas era escravidão do modo antigo, né? Não era uma escravidão de comércio, de um vender o escravo para o outro. Isso nós chamamos de escravidão moderna, né? Baseada no racismo, porque só os negros eram escravos, antes os indígenas também, mas a igreja protegeu. Mas os negros podiam ser escravizados e vendidos de um dono para o outro, tá? E dos traficantes para os futuros donos. 3. Quais outros nomes receberam os navios negreiros? E aí, galera, quais são aqui os outros nomes de navio negreiro? Túmulos flutuantes e tumbeiros. Muito bem, galera. Fumeiro deve ser um cara que fuma bastante, né? Túmulo naufragado, não. E túmulos submarinos, não, né, gente? Não era debaixo d'água, né? Então, túmulos flutuantes e tumbeiros, gente. Vem de tumba e túmulo é onde vão os mortos, gente. Era tanta gente que morria que na travessia, né? Que chamavam de túmulos. Eram verdadeiros túmulos. Se não morria lá, estava infelizmente levando ao futuro, a futura morte aí dos escravos, né? 4. Todos os escravos que embarcavam no navio negreiro sobreviviam até chegar à América? Sim ou não, galera? Não. Não. Nem todos. Isso, nem todos. Por quê, galera? Como que era essa travessia? Era tranquila? Era ruim? Era legal? Não, eles ficavam sem comer, sem beber. E aí uns ficavam doentes e outros acabavam morrendo. Exatamente, galera. É isso mesmo. Parabéns aí, Neto. É isso aí, gente. A condição do escravo ela vai ser precária em todo lugar, tá? Em todo lugar. Desde a captura, o transporte, até depois, quando ele já está aqui na América trabalhando, tá? Trabalhando com trabalho escravo para um senhor. Então, era uma viagem muito desgastante, uma viagem muito perigosa, por assim dizer, né? Então vamos colocar conforme o Neto falou aí, né? Todos que chegavam a... Não, vírgula. Pois a travessia era bastante complicada e precária, com os escravos passando fome, sede, calor, né? Era muito calor onde eles ficavam, porque eram muitos nos mesmos compartimentos e eles que tinham também que remar o barco, né? Passando fome, sede, calor e acometidos por várias doenças, o que os levava muitas vezes à morte. Pronto, pessoal, está respondida a nossa questão 4, tá? Espero aí que tenha ficado mais claro para vocês um pouco sobre o que é escravidão, como essa escravidão ela começou a ser desenvolvida, o tráfico, e agora nessa aula de hoje nós vamos ver um pouco das resistências à escravidão, tá? Eu vou interromper aqui para a gente corrigir o nosso teste do terceiro bimestre. Beleza. Vou compartilhar de novo aqui. Quantos nós estamos aqui? 1, 2... 21. Acho que é comigo 21, né? Nós estamos com... Ou é 20 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14... É 20. Então com 20 alunos, tá legal. Não é um número ruim, não. Tá bacana.
Vamos lá, terceiro bimestre. Apareceu aí, galera? Apareceu. Beleza. Bom, pessoal, não sei se vocês repararam, mas todas as perguntas a gente já tinha feito, né? Isso a gente já, elas já tinham sido feitas nos percursos do 15 ao 18, pelo menos, né? Então vamos lá. Vamos passar rápido aqui pra gente terminar logo, que 11 horas eu tenho aula do 8º ano também. Pra gente terminar pelo menos até umas 10h30 hoje. A1 é a letra A, né? Negros, repartimento, mito e encomenda. Então fica, os negros trabalhavam como escravos. Já os indígenas não podiam. Nós estamos falando de América Espanhola, tá, gente? Nós não estamos falando de América Portuguesa nessa questão. Já os indígenas não podiam ser escravizados. No entanto, eles trabalhavam forçadamente através de repartimento ou mita, em troca de um pagamento irrisório. E outra forma de trabalho indígena era a encomenda, onde eles trabalhavam para os encomiendeiros na agricultura, pecuária ou minas. Beleza. Ali disse que eram infantis e inocentes. Isso, a 2 é isso aí mesmo, né? A 2 é o Pero Vaz de Caminha, o cara que escreveu a primeira carta descrevendo o Brasil, que ele mandou lá pro rei de Portugal, né? Como esse cara aqui, o Pero Vaz de Caminha, descreveu os indígenas? Ele disse que os indígenas eram infantis e inocentes, tá? Isso aí é notório e isso vai trazer aí uma visão de que os indígenas não ofereceriam grandes problemas para a colonização de Portugal aqui no Brasil, né? Claro que você tinha vários grupos indígenas diferentes no Brasil, alguns se rebelaram sim, outros conviveram bem, mas a maioria aí foi também massacrada, teve a sua cultura invalidada por conta de chegada aí dos jesuítas impondo a religião cristã para eles, né? Então você tem vários aí fatores, mas o Pero Vaz de Caminha falou que os indígenas eram infantis e inocentes. 3. Assinale a alternativa verdadeira a respeito dos motivos de Portugal para colonizar a América. Galera, buscar novas fontes de... Exatamente. Ó, todas as nossas... Ó, pessoal, eu quando vocês estão respondendo, eu às vezes não vejo quem é, porque eu tô na outra guia. Aí eu não consigo ver aqui no programa, aqui, quem tá falando aqui no Meet. Então, por isso que eu não cito o nome e tal, né? Porque é só quando eu tô no Meet que eu consigo ver. Então, galera, todos, tá? Espanha, Portugal, todas as nações que vieram para a América colonizar novas terras vieram em busca de novas fontes de riqueza. Ponto, tá? Holanda, França, Inglaterra, todos eles que vieram para cá queriam novas fontes de riqueza baseados no mercantilismo, tá, pessoal? Todos ali monarquias absolutistas na Europa vieram buscar novas fontes de riqueza, tá? Não caiam nessa aí, colonização de povoamento, isso é coisa antiga, a gente nem fala mais, tá? A gente falava antigamente, o Brasil é uma colonização de exploração e os Estados Unidos foi uma colonização de povoamento. Balela, tá? Balela. Todos queriam novas fontes de riqueza para a Europa, tá? O Le Phare Bloch. Aê, beleza. Aliás, o Le Phare Bloch é quem? É o Raul? Só pra saber. Não. É quem, então? Então me fala o nome. Rafael. Rafael, tá? É porque tem o RB Gamer, tem o Dark X aqui, todo escrito diferentão. Então, às vezes, eu não consigo saber quem que tá falando. Beleza, vamos lá. 4. Assinale a alternativa que não contém um objetivo da Ordem dos Jesuítas no Brasil. Pessoal, os jesuítas não governavam aldeias indígenas, tá? Restante, eles faziam tudo isso aqui. 5. Sobre as bandeiras, assinale a alternativa correta. Gente, as bandeiras eram expedições militares que iam para o interior do país com o objetivo de capturar indígenas e buscar riquezas, tá? Aí o julgamento de valor se o bandeirante
é um herói, é um vilão, é nem herói, nem vilão, fica para cada um de vocês fazer, tá? Capturava indígena, buscava riqueza, ia atrás de escravo fugido, né? Tô falando fugido com G, não é com D, não. Então, você tem aí a resposta. Esse foi o nosso teste, pessoal. Espero que vocês tenham ido bem. Até o final da semana eu pretendo mandar aí para vocês a correção, tanto da aula 19 quanto do teste, tá? Vou interromper aqui. Bom, vamos para a nossa aula de hoje, finalmente, galera. Então vamos lá para a gente encerrar, já são 10h23. O vídeo hoje vai ficar um pouquinho longo, mas não tem problema. Quem está assistindo agora vai poder assistir de novo, quem não está podendo assistir vai poder assistir à vontade, né? Vamos lá então. Vou compartilhar aqui para vocês, tá? A tela de novo. Apareceu aí, pessoal? Resistências à escravidão? Sim. Beleza. Então, galera, hoje nós vamos falar sobre essas que a gente chama de resistências à escravidão, tá? O que seria o que é resistir, pessoal? Vocês sabem o que significa isso, né? Resistir a alguma coisa, né? É uma palavra até bastante em voga aí, né? Quando a gente fala de movimento negro, do movimento feminista e tal, resista, né? Suporte e lute contra a opressão. Então, os escravos, eles vão ser escravos, só que eles não vão deixar de ser seres humanos, tá? E eles vão reagir a essa dominação de várias maneiras. Nós vamos ver hoje aqui como é que funcionou isso. Então vamos relembrar, galera. Os europeus começam o tráfico de escravos, que a gente falou na nossa aula anterior. Os escravos eram comprados na África e transportados para o novo continente em navios negreiros. A escravidão moderna vai enriquecer horrores vários europeus que participavam desse mercado de escravos e também oficialmente os estados, né, ou seja, as nações europeias que participavam, tá? E a escravidão vai separar famílias e afastar os africanos escravizados de suas culturas e religiões originais, porque chegando aqui vai cada um, se vieram juntos com uma família, infelizmente muitas vezes vai a mulher para um lado, o homem para o outro e os filhos ainda para outro lugar, né, quando vinham para cá. E também as culturas e as religiões vão ser sufocadas e eles vão ser obrigados, por exemplo, a praticar o catolicismo, né, que era a religião oficial e a única permitida aqui no Brasil durante muito tempo. Os escravos, né, gente, eles têm as religiões próprias, né, eles tinham, né, os africanos, né, como, por exemplo, a Umbanda, Candomblé, né, que a gente conhece hoje aqui, lá mais ali na América Central, que também veio bastante escravo, né, Haiti e tal, você tinha vários deles que praticavam voodoo, né, e nós não estamos aqui falando de coisa ruim, tá, gente? Às vezes a gente fala pejorativamente assim, esse cara faz macumba. Não, gente, macumba nada mais é do que um instrumento que o cara bate, assim, né? É um instrumento de. É um instrumento de tipo um batuque, assim, gente. Macumba não é o despacho lá. E mesmo o despacho a gente não tem porque ficar com medo e nem nada, tá? Pesquisem sobre essas coisas, tá? Pesquisem sobre as religiões de matrizes africanas. Muitas vezes a gente tem um preconceito, né? Porque a gente ouve, é do demônio e tal. Não tem nada a ver com ser do demônio, gente. Eles têm os deuses deles, que são os orixás, né? Que são bem diferentes, assim, da concepção europeia, né? Os deuses deles são ligados a fenômenos da natureza e tal. É bem interessante a gente aprender para a gente tirar da nossa cabeça que essas coisas são do demônio, que são ruins, etc. Não tem absolutamente nada a ver. Então vamos prosseguir. Bom, pessoal, os escravos eles trabalhavam em todo tipo de empreendimento, tá? Que os donos definissem. O que o dono mandasse, o escravo tinha que fazer ou ele sofria castigos, né? Açoite ou até mesmo, né? Poderia apanhar tanto que morria. Iam trabalhar na agricultura, nas minas, nos serviços, tá, gente? Não é erviços, não, tá? É serviço. Tá escrito errado aqui. O professor escreveu errado. Serviços domésticos, artesanato. Eles iam trabalhar nas cidades também, né?
Os escravos que eles trabalhavam nas cidades, né, gente, nas ruas, né, que deveriam levar para casa uma quantia em dinheiro previamente estipulada pelo senhor, eles eram chamados de escravos de ganho. Então eles iam trabalhar até mesmo no comércio, tá, gente? Eram escravos que não trabalhavam na agricultura em si, tá? Obviamente, trabalhar na cidade era muito melhor para os escravos, tá? Porque eles podiam circular pelas ruas e ganhar algum dinheiro para si mesmo, né? Se o dono definisse que eles levassem X dinheiro e eles ganhassem X mais 2, eles podiam pegar 2 para eles, né? Lógico que escondido muitas vezes, né? E guardar. E aí futuramente podia comprar a sua liberdade, né? Olha só, o cara tinha que comprar a própria liberdade, né? Uma carta de alforria, a gente chama, né? E muitas vezes, se o dono não estava gostando do que o escravo estava fazendo, por qualquer motivo que seja, ele poderia vendê-lo para uma fazenda, né? Porque na fazenda o cara tinha muito menos chance de conseguir comprar a sua liberdade, né? Os escravos que trabalhavam no campo, ou seja, na fazenda, eles eram vigiados pelos feitores, tá? Normalmente o escravo trabalhava 15 horas por dia, olha só, 15 horas por dia, hein? Hoje, define-se que ninguém pode trabalhar mais do que 8 horas por dia, tá? Com hora extra, acho que 2 vezes na semana, pode chegar no máximo a 9 horas por dia, tá? Isso é lei, não pode. Só que antigamente o escravo trabalhava 12 horas. Ó, é muito tempo, hein, galera? 12 horas é complicado. E o escravo que era desobediente, ele era punido com castigos físicos, normalmente em público, de modo a intimidar os outros. Então, se o escravo ele ia sofrer um castigo, era para todo mundo ver, tá? O castigo se chamava exemplar, porque esse escravo era feito de exemplo para os outros, certo? É, os escravos que trabalhavam no campo, em lavouras, plantações, né? E nas minas, eles eram mal alimentados, eles viviam em péssimas condições de higiene e eram constantemente castigados. Então, eles acabavam vivendo pouco e morriam cerca de 5 a 10 anos depois do início do trabalho como escravo. Olha só, era tão sofrido, galera, que eles começavam a trabalhar, sei lá, com 20 anos ali, por exemplo, era escravizado quando era no campo, e com 25, 30 anos, eles provavelmente a expectativa de vida já estava no final. Ele já ia morrer de tanto que ele trabalhou. A pessoa literalmente morria de tanto trabalhar e de ser castigado, tá? Já os escravos domésticos, né, que eram aqueles que trabalhavam dentro da casa e não nas plantações, e os escravos de ganho, que eram esses que trabalhavam nas cidades, eles tinham melhores condições de alimentação e higiene, tá? Tinha que ter uma apresentação melhor, né, porque trabalhava dentro da casa do senhor e tal, e eles viviam mais tempo normalmente porque tinham melhores condições do que os que trabalhavam no campo, tá? Aí você tem uma imagem, né, do Henry Chamberlain, perdão, não sei como pronuncia direito o sobrenome do rapaz aqui, em 1822, próximo aí da nossa independência, né, o quadro foi feito, e mesmo depois da independência do Brasil, os escravos continuaram sendo escravos, né. Os escravos, obviamente, vão resistir, conforme a gente falou, né. Muitas vezes os escravos eles entravam em conflito direto com os seus senhores, tá? Buscando fugir rumo à liberdade. Os escravos contestavam essa dominação dos senhores, né? Muitos deles se juntavam e formavam comunidades chamadas quilombos, tá, galera? O quilombo era uma comunidade onde os escravos que fugiam se juntavam. A gente vai falar mais disso, tá? Obviamente, os escravos que fugiam eram perseguidos. Lembra dos bandeirantes que perseguiam escravos que fugiam? Eles vão começar a atuar isso aí, tá? E eram oferecidas recompensas em dinheiro a quem os encontrasse e devolvesse aos donos, certo? Então era como se fosse assim, procurado aquele escravo que fugiu, né? Mas os escravos não só fugiam, tá? Eles tinham várias. Olá, Miguel. Eles tinham vários tipos de resistência diferentes, tá? Eles sabotavam a produção de onde trabalhavam, né? Colocavam fogo na plantação, atiravam pedra nas máquinas de engenho, né? O engenho é engenho de açúcar, tá, gente? Onde eles cortavam a cana, deixavam no engenho e o engenho fazia virar açúcar, álcool, né? Essa cana.
para quebrar essas máquinas, tá? Eles atiravam pedras e podiam arruinar a safra da cana-de-açúcar. Eles quebravam ferramentas de trabalho de propósito, né? Tudo isso para resistir a essa dominação, porque ninguém deve ser dono de ninguém, né, pessoal? Vamos combinar por aí, né? E os escravos, eles também negociavam com seus senhores melhores condições, né? Alguns até mesmo procuravam obedecer bastante para que obtivessem, né, algumas vantagens, como uma melhor alimentação, com uma senzala separada. Senzala é onde viviam os escravos, tá? Você tem o engenho dentro de uma fazenda, tá? O engenho, você tem a casa grande, que é onde morava a família do senhor, né? Do senhor de engenho, e a senzala, que era onde viviam os escravos, né? E muitas vezes obtinham alguma vantagem com senzalas separadas para que vivessem só com sua família. Aí nós temos uma imagem do Debré, tá? Que pintou bastante sobre o cotidiano brasileiro ali no século XIX, tá? Aplicação do castigo do açoite. Você vê aí que os escravos estão reunidos em volta. Tem um escravo preso aí no que a gente chama de pelourinho, tá? Esse pilar, ele está com as calças abaixadas porque ele vai levar o açoite. Nossa, professor, mas quem vai bater nele também é um negro. Sim, gente, muitas vezes os feitores, ou o que a gente chama de capitão do mato, eram escravos, tá? E eles aceitavam muitas vezes porque eles iam ter condições melhores do que os outros que eram escravos que trabalhavam na lavoura, por exemplo, tá? Então, sim, muitas vezes quem aplicava o castigo era também um escravo, tá? Para vocês verem aí como é uma sociedade extremamente, aí, na minha opinião, doente, né? Como é que pode uma coisa dessa, né? E não faz tempo não, hein? Já falei isso, não faz tempo. Faz pouco mais de 100 anos. Faz pouco mais de 100 anos. Bom, os quilombos, pessoal. Em toda a América foram formados quilombos, né? Desde o século XVII até o fim da escravidão. O quilombo era uma comunidade onde escravos fugidos procuravam viver. O quilombo mais famoso aqui no Brasil foi o de Palmares, liderado por Zumbi. Dá para visitar o quilombo ainda hoje, tá, gente? Ele tá lá na cidade de... lá no Alagoas, tá? Agora eu esqueci o nome da cidade. Eu não sei se eu coloquei aqui na imagem que eu coloquei, tá? A população quilombola, tá, gente? Que é o que a gente chama da população que mora no quilombo. Quem vive no quilombo é chamado de quilombola, tá? Ela vai ser composta principalmente de africanos e seus descendentes, né, que fugiam para viver nesses lugares. Mas nessas comunidades, ó, gente, tá Xavi aqui, mas é comunidades havia, tá? Também indígenas ameaçados pelo avanço da conquista portuguesa, então até mesmo os indígenas se refugiavam ali. Brancos pobres que não tinham escravos, mas poderiam viver ali, né? Ou simples aventureiros e também vendedores. Então não é uma comunidade somente de escravos, tá? Era principalmente de escravos, mas vários povos oprimidos e vários povos que não eram senhores de escravo também poderiam compor o quilombo, tá? Várias atividades econômicas eram realizadas de modo a manter o quilombo produtivo e vivo. Então, dentro do quilombo, obviamente, eles tinham que produzir alguma coisa, né? Então, eles praticavam agricultura, caça, coleta, mineração, produção artesanal, comércio, e também faziam aliança com outros escravos de ganho, por exemplo, né, para comprar coisa, com escravos libertos, com pequenos proprietários e homens livres, principalmente comerciantes. Então, o quilombo não é uma sociedade fechada, tá? Hoje em dia, mais de 2 milhões de pessoas vivem em mais de 700 comunidades quilombolas pelo país. Então, ainda existem comunidades que são formadas em antigos quilombos, tá, galera? É a população que a gente chama de população quilombola, tá? Essas comunidades são importantes marcos de resistência negra contra a escravidão e o racismo. Nos últimos anos, vários direitos foram conquistados pelas comunidades quilombolas, como o direito às antigas terras dos quilombos que vêm sendo demarcadas. Semana passada, a gente teve uma discussão muito forte na política aí a respeito dessa demarcação, mas era em referência a áreas indígenas, tá? Porque muitas vezes os governos eles querem retirar esse direito dessas pessoas que vivem lá há muito tempo.
No entanto, ainda há muito a se alcançar, né? Essas comunidades necessitam de mais infraestrutura, mais escolas, mais postos de saúde e geração de empregos para que a população quilombola possa exercer plenamente sua cidadania, porque normalmente essa população ela vive um pouco afastada dos centros urbanos, né? Dos grandes centros. Aí é o Quilombo dos Palmares, tá, gente? Nossa, professor, quanta gente, todas as pessoas moram aí? Não, são turistas, tá, galera? Se você olhar aí, né, você tem vários ônibus, carros de turismo, né? O pessoal tá visitando para conhecer um pouco dessa cultura, de como funcionava um quilombo e de como ele funciona ainda hoje. O Quilombo dos Palmares é onde vivia Zumbi, que era um famoso quilombola. Vamos dar uma olhada na nossa atividade, então, galera. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Obrigado. Ninguém quer falar nada. Vamos ver a nossa atividade pra gente encerrar, galera. Apareceu aí? Sim. Beleza, Sim. então vamos lá. 1. Esse tipo de escravo trabalhava nas ruas e deveria, ao final do dia, retornar com uma quantia em dinheiro estipulada pelo seu senhor. Assinale a alternativa que contém qual é o tipo de escravo descrito no texto. Então, como se chamava esse escravo que trabalhava nas ruas e deveria retornar com uma quantia em dinheiro ao final do dia? Qual que era o nome desse escravo? Tem aí o nome, tem aí para você assinalar. 2. Explique por que os escravos domésticos e de ganho viviam mais do que os que trabalhavam em minas e na agricultura, tá? Então a gente falou sobre isso, sobre essa diferença do escravo que trabalhava nas minas e no campo e o escravo que trabalhava dentro da casa ou na cidade. Então por que que um vivia mais que o outro? É só responder, lembrar da nossa aula, aí nós falamos um pouquinho disso. 3. Sobre as formas de resistência contra a escravidão, assinale a alternativa correta. Então, quando a gente falou da resistência à escravidão, só uma dessas aqui vai estar correta conforme o que a gente falou, tá? 4. O que são quilombos? Pô, falamos bastante aí, hein? É só responder aqui o que são quilombos, tá? 5. Além de africanos e seus descendentes, outras pessoas também viviam nos quilombos. Assinale a alternativa que contém uma pessoa que não vivia em quilombo. Então, desses aqui, tem alguém que não vivia no quilombo. Qual deles era? Tá? Vai responder. Uma semaninha aí para responder tá legal. Alguém tem alguma dúvida das questões? Alguém não entendeu alguma coisa? Não. Então tá bom. Ninguém tem dúvida, beleza. Bom, pessoal, então era isso. Alguém quer falar alguma coisa? Fale agora ou cale-se até quarta que vem. Tudo certo, então? Galera, muito obrigado por... Oi, fala. Tudo certo. Tudo certo? Então, beleza, galera. Foi um pouquinho maior do que o normal, mas a gente tinha duas atividades para corrigir, né? O teste e a atividade mesmo. Agradeço a presença de vocês. E é isso. Muito obrigado e a gente se fala na próxima semana. Eu estou disponível no WhatsApp pra gente tirar dúvidas e etc, tá? Estão dispensados. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tudo de bom.